Iremos trabalhar nesse módulo com equações algébricas, ou equação algébrica, ou também chamada de polinomial. Então, observem na tela que está a definição de uma equação algébrica. É toda equação redutível, que você pode reduzir, redutível, que você pode deixá-la na forma de um polinômio igual a zero. Um polinômio igual a zero. Lembrando que esse polinômio já foi definido, ele é escrito dessa forma. A nx na n, a n é o coeficiente do x na n, a n menos 1, x na n menos 1, a n menos 1 é o coeficiente do x elevado a n menos 1, e assim ele é ordenado do maior expoente para o menor até o a1 x1 e o a0. A zero é o termo independente. Lembrando ainda que os coeficientes, o an, o an menos 1, o a1, são coeficientes complexos, então podem ser números complexos. E o x é a nossa variável complexa. Uma vez que toda função polinomial ou equação polinomial, ela é sempre definida no conjunto dos complexos como domínio, no conjunto dos complexos como contradomínio, de C em C. Então são variáveis complexas. Legal? Vejamos aí um exemplo então, x ao cubo, mais 4x ao quadrado, digamos, menos x mais 1 igual a zero. Então aí está uma equação polinomial do terceiro grau. Por quê? Porque o expoente, o maior expoente é 3. Esse é o coeficiente dominante, o expoente dominante. Então 3. Essa é uma equação do terceiro grau. Os coeficientes são 1, 4 e menos 1. Termo independente 1. Então aqui está o p de x, um polinômio, escrito daquela maneira ali em cima, igual a zero. Beleza? Mais um exemplo. 2i. 2i, o coeficiente, x ao cubo de novo, do terceiro grau, mais 3x ao quadrado, 3x ao quadrado, coeficiente 3 do x ao quadrado, menos 5x, coeficiente do x é menos 5, mais 2i, olha lá, o termo independente é o 2i, igual a zero. Novamente nós temos um polinômio aqui, e esse polinômio é igual a zero. Está escrito daquela forma ali em cima, portanto, isso é uma equação algébrica. Olha aqui uma do sexto grau, x à sexta menos 2 igual a zero. Ela é incompleta, mas também é um polinômio do sexto grau igual a zero. Então toda equação escrita dessa forma, redutível, essa forma aqui, ela é definida como uma equação polinomial. Se vocês lembrarem, quando vocês estudaram polinômios, não tinha o igual a zero. Isso era um polinômio. E agora esse polinômio, a partir do momento que você iguala a zero, ele é chamado de uma equação polinomial. E vamos ver o que é uma raiz do polinômio, O que é uma raiz do polinômio, ou melhor, da equação, Da equação. Então, raiz de uma equação também é chamado de zero da equação, raiz ou zero da equação. É aquele número que você substitui no x e verifica a igualdade. Ou seja, R é raiz, é uma raiz de p de x igual a zero, da equação p de x igual a zero, C e somente C, olha o símbolo aqui, C e somente C, você substituir o R na equação. Você substituir fazendo P de R e der igual a zero. Então essa é a definição de raiz de uma equação. Para ser uma raiz de uma equação, tem que verificar a igualdade. Coloca no lugar do x e vê se vai dar igual a zero. Vamos ver um exemplo? Vamos pegar um exemplo aí. Vamos supor que verifique, verificar se 4, se R igual a 4, é raiz de, vamos pôr uma equação aqui do terceiro grau, x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 10x menos 8 igual a zero, mais 10x menos 8 igual a zero. Então observe o seguinte, você tem uma equação do terceiro grau, está escrito daquela forma, uma equação algébrica. Você quer verificar se esse 4 é uma das raízes da equação. Então você vai ter que fazer P de 4, ou seja, substituir o 4 na equação. P de 4 ficaria 4 elevado ao cubo, menos 6 vezes 4 elevado ao quadrado, tudo isso mais 10 vezes 4,
tudo isso menos 8. Vamos fazer essa álgebra aí. 4 elevado ao cubo é 64. Menos 6 vezes 4 ao quadrado é menos 6 vezes 16 dá menos 96. Ainda 4 vezes 10 ou 10 vezes 4 é 40. Tudo isso menos 8. Será que realmente dá igual a zero? Então vamos fazer a conta. 96 negativo com menos 8 dá menos 104. 64 positivo com 40 dá mais 104, igual a zero. Então você verificou substituindo lá. Logo, 4 é raiz da equação, certo? 4 é raiz da equação. Beleza? Então agora nós vamos ver um teorema na sequência muito importante que trabalha com essas raízes da equação. Esse teorema é um teorema chamado teorema da decomposição. É um teorema que nós usamos muito, chamado teorema da decomposição. Então, da decomposição. Decomposição, o que é? Decompor é fatorar. Decomposição, você vai escrever a equação fatorada. Toda equação de grau n pode ser fatorada em n parcelas. Então, toda equação, esse é o teorema, que já foi provado e tal, a gente não vai provar agora. De grau n, esse n maior ou igual a 1, uma condição, n maior ou igual a 1, grau 2, grau 3, pode ser decomposta, ou seja, fatorada, decomposta em n fatores pode ser decomposta em n fatores do primeiro grau. Da seguinte maneira, x menos R1 vezes x menos R2 vezes x menos R3 vezes x menos R4. Então, se ela for de grau n, vezes x menos Rn, igual a zero. E aqui na frente você vai ter o AN, que é o coeficiente do termo dominante. Então toda equação pode ser definida dessa forma, fatorada dessa forma, e esses caras aqui, são as raízes da equação. O R1, R2, Rn são as raízes da equação. Então esse é um teorema muito importante que vai servir como pré-requisito para a gente resolver equações no futuro. Então, lembre-se, toda equação pode ser escrita, pode ser decomposta, pode ser fatorada desta maneira aqui. Importante esse teorema. Beleza? Vamos ver um exemplo, Acho que com o exemplo fica mais claro. Vamos pegar aqui um polinômio do terceiro grau. Então, seja o polinômio ou a equação, a gente está trabalhando com terceiro grau, mas pode ser qualquer grau, x ao cubo menos 8x ao quadrado, menos 8x ao quadrado, mais 29x, tudo isso menos 52 e igual a zero. Então, seja uma equação de raízes. Então aqui no caso nós conhecemos as raízes dessa equação. R1 igual a, vamos pegar essas raízes aqui, R1 igual a 4, R2 igual a 2 menos 3i, olha o complexo aí, e R3 igual a 2 mais 3i. Então você tem as três raízes dessa equação. Vamos escrevê-la nessa forma fatorada aqui em cima. Então como é que ficaria? Olha só, o coeficiente de maior grau, ou o termo de maior grau é o x ao cubo. Então o coeficiente dominante, se é n, é 1. Então a forma fatorada, ficaria assim, forma fatorada. Qual é a forma fatorada? A forma fatorada ou decomposta seria 1 vezes x menos R1. Então x menos 4, que multiplica
x menos R2. R2 é esse cara aqui, ó. Então vai ficar menos 2 mais 3i, certo? Fica assim. Estranho, mas fica assim. Não dá para somar o 3i com o 2, né? Vezes x menos o R3. Aqui vai ficar menos 2 menos 3i. Menos 2 menos 3i. Tudo isso igual a 0. Ok? Então essa equação fatorada ficaria dessa forma. Fica estranho? Não, fica desse jeito. 3 parcelas do primeiro grau. Beleza? Vamos ver mais um exemplo. Mais um exemplo agora, para a gente colocar essa equação na forma fatorada. Seja, então, a equação, vamos pegar uma equação aqui, vamos ver, x ao cubo de novo, menos 4x ao quadrado, tudo isso menos 11x mais 30, menos 11x mais 30 igual a 0. De raízes, então de novo a gente conhece as raízes, vamos chamar de R1 de novo, R1 igual a 2, R2 igual a menos 3 e R3 igual a 5, tá? Vamos escrever na forma fatorada essa equação, forma fatorada. E aqui já vai uma dica. Se ele der as raízes e pedir a equação, basta você pensar na forma fatorada. E daí multiplicar, você cai na equação. Ok? Então olha a forma fatorada. Coeficiente dominante é o do x ao cubo, 1. Não precisava nem pôr. Vezes x menos R1, x menos 2. Vezes x menos R2, x menos menos 3. Então x mais 3. E ainda vezes x menos R3. Então x menos 5. Tudo isso igual a 0. Eis a forma fatorada dessa equação. X menos 2 vezes x mais 3 vezes x menos 5. Se você multiplicar essas parcelas, uma a uma, fazendo toda a distributiva, você vai recair na equação novamente. Então, vale uma dica. Quando ele te der as raízes e a partir das raízes para você achar a equação, você escreve na forma fatorada. Ah, mas quem eu coloco no AN? Quem eu coloco como termo dominante aqui, como coeficiente? Qualquer valor. Todos vão ser equivalentes, porque esse termo pode passar para lá dividindo 0. Daí a equação vai ficar dessa forma de qualquer maneira. Se tivesse colocado aqui 5, 5 vezes, ele poderia dividir no 0. 10 vezes, ele poderia dividir no 0. Então, esse produto vai te dar a equação. Então, se o problema te der as raízes, monte a equação que representa, que tem como raiz o 2, o menos 3 e o 5, você escreve na forma fatorada, faz toda a distributiva e cai na equação e monta a equação. Aqui no caso seria uma equação do terceiro grau. Ok? No próximo módulo nós iremos falar sobre multiplicidade de uma raiz. Multiplicidade é o próximo assunto que a gente vai tratar na próxima aula. Multiplicidade, já adiantando para você, é o número de vezes que a raiz aparece na equação. No caso aqui, ó, esse 2 é uma raiz simples, esse 3 menos 3 é uma raiz simples e esse 5 é uma raiz simples. Multiplicidade nós vamos ver no próximo módulo. Ok? Até lá!